Primeira coisa, né, empresário, não se desespere. Segundo, não necessariamente o valor, muitas das vezes, que é cobrado, que geralmente vem multas, né, aquilo ali está correto. Então acontece, né? O Estado pode muito, mas não pode tudo. Então... E vamos lá para mais um episódio do nosso Conta Comigo Cast, nosso episódio quinzenal. E eu queria fazer aqui uma provocação. Você é daquele tipo de empresário que só lembra do advogado na hora que a notificação bate aí na sua porta, chega na sua porta? Fica nesse episódio, você não pode perder. Que hoje o papo é com quem entende de defesa, mas não apenas de defesa, mas de blindagem para esse tipo de problema. Não é isso, Maxwell? É isso aí, pessoal. O Maxwell aqui, para quem não me conhece ainda, diretor de operações da Conta Comigo Contabilidade, ou da Conta Comigo Before. E hoje o tema é realmente bem relevante, né, Eliabe? Hoje um papo aqui com um especialista que realmente entra em campo quando a coisa aperta, né? Aquele jogador que fica preservado lá quando o time tá perdendo de 1-0. Quando apertou, ele entra. É isso, né? E às vezes o empresário tem essa dificuldade, né? De trabalha muito, às vezes lucra pouco, e quando vê uma fiscalização na porta, né? Uma ação trabalhista, ele acaba se desesperando, né? E aí, Max, antes de você apresentar esse convidado super especial, amigo nosso, eu queria, né, até me apresentando, sou diretor comercial da Conta Comigo, e eu já vi muitos casos de empresário que até ganha um bom dinheiro, economiza, constrói ali um determinado nível de patrimônio, depois vem o fisco, e aí, claro, o empresário sempre fica naquela visão, às vezes, de coitadinho, né? Poxa, agora eu vou acabar tendo que me desfazer aqui de bens para poder pagar essas multas e tal. Mas às vezes era uma economia, Max, por falta de planejamento tributário. Exatamente. Ou então não foi bem assessorado juridicamente, nem antes e nem depois. Por isso que esse convidado vai falar sobre a defesa e a blindagem. Eu acho que são duas pontas muito interessantes. E a gente já viu supermercados quebrar por causa disso. Sim. E a gente já viu também supermercados virar o jogo, vencer o jogo, inclusive com a ajuda desse nosso convidado super especial. Faça as honras aí da apresentação. Com quem que nós vamos conversar hoje? É isso, hoje a gente vai conversar com o Dr. Alexandre Alves Ramos, advogado, tributarista, contabilista, né, já especialista aí com mais de 30 anos de carreira, né, em defesa administrativa, defesa judicial, na linha de frente aí, né, de processo de pessoa física, pessoa jurídica, nas áreas trabalhistas e tributárias, né. E além de todo o currículo do Dr. Alexandre, também é um amigo nosso, né, uma pessoa que viu ali a gente começar, né, inclusive o nosso primeiro ponto comercial, a gente alugou do Dr. Alexandre, né, alugou. Então é uma pessoa que ali desde o nosso começo falou, olha, o nosso projeto é esse aqui, doutor, a gente quer seguir nessa linhagem. Ele falou, olha, bateu nas nossas costas, tem meu apoio, vai que vai dar certo e tal. Então, além de tudo, é um amigo e é uma pessoa assim que a gente tem uma admiração por esse trabalho, né. Muito obrigado pela presença, tá, doutor? Eu é que agradeço a oportunidade, Maxwell, Eliabe e toda a equipe do Conta Comigo Cast. É muito importante esse trabalho que vocês fazem, porque vocês rompem aí essa preocupação que o empresário, supermercadista e vários outros segmentos têm em relação ao dia a dia, a rotina. É o que eu sempre falo, o empresário ele tem que se preocupar em ganhar dinheiro, em aumentar seu patrimônio, em conquistar clientes. E digo mais para vocês, estatisticamente, o empresário ele não quebra por falta de cliente ou por falta de produto, ele quebra por falta de orientação técnica, que é o que vocês procuram fazer. A minha admiração por vocês vai além do profissionalismo, porque a gente percebe em vocês muita sinceridade e preocupação com os clientes de vocês. Então, isso é muito importante, muito louvável. E para mim é sempre uma honra, sempre um privilégio, um orgulho de poder colaborar com vocês. Que eu tenho certeza, a colaboração não se estende somente a vocês, e sim a toda uma fatia de empresários que vocês representam. Obrigado, doutor, obrigado. Eliabe, quer fazer as honras aí com a primeira pergunta? E um ponto, até, Max, ainda voltando um pouco sobre a apresentação, né, você falou aí, já fez a gente lembrar um ponto importante, que além de contador, né, além de advogado, é contador. Isso. Então não vai vir só apenas com a linguagem jurídica, mas qual o impacto disso na contabilidade? E vamos resolver um problema, tá? Mas
o que a gente precisa fazer aqui na parte contábil? Porque muitos muitos advogados entendem apenas do meio jurídico, né, doutor Alexandre? Isso também é de grande relevância. Então a gente tem o doutor Alexandre, que é um parceiro nosso, né, Max? Que além de advogado, é contador. Então ele entende dessas duas nuances aí. Isso é um diferencial muito grande. E claro, com toda essa introdução do doutor Alexandre aqui, fica até mais fácil a continuidade aqui desse nosso podcast e essa admiração é recíproca, tá, doutor? Deixa eu só abrir um parêntese aqui, Eliabe, que é muito importante. Sempre quando eu me apresento, eu faço questão de deixar claro o seguinte: a minha parte contábil, eu me apresento como contabilista. O que significa isso? Meu CRC é de 1987. Na época em que tinham poucas faculdades de ciências contábeis no Brasil, e os CRCs regionais, não estou falando para você estadual, faziam convênios com instituições federais para que a pessoa que fizesse o curso técnico fosse reconhecido com as mesmas prerrogativas e atribuições do bacharel em ciências contábeis. Então, é uma coisa que é muito importante eu mensurar e até para poder deixar claro por que essa figura de contabilista. Porque é da época do guarda-livros. Então, estou falando para vocês, talvez aqui, os dois não eram nem nascidos, né? Era a época que tinha o técnico contábil e o magistério, né, nas escolas. Exatamente, né? Isso. Peguei só o finalzinho disso. Exatamente. Então, assim, é uma situação que nós passamos por ela, né? O Brasil tinha poucas faculdades de ciências contábeis e ele viu a necessidade de preparar melhor os empresários. E com isso, né, aí expandiu-se as faculdades de ciências contábeis. E um dos únicos conselhos profissional que ele tem uma representatividade por técnicos. Então, se você for no federal, tem uma fatia de técnicos. Se você for no estadual, tem uma fatia de técnicos. Por quê? É exatamente esse pessoal da velha guarda, que são os remanescentes, os velhos guardas-livros, para vocês terem uma ideia. Ou seja, eu sou da contabilidade da época da gelatina ainda, para vocês terem uma ideia. Então, mas essa é outra história. Vou contar para vocês futuramente. Qualquer coisa a gente faz um outro episódio só sobre o guarda-livros. Ótimo, essa trajetória é muito importante. Né? Que legal. Até para incentivar hoje o profissional que entra nessa área tão digna e tão nobre, que é a contabilidade. Maravilha. Doutor Alexandre, um momento de paralisia para todo empresário. Chegou uma atuação na porta da minha empresa. O que eu faço? Eu consigo imaginar aqui, eu me colocando no lugar do empresário. O que eu faço? Primeiro passo é pagar. Claro que a primeira coisa, ele já liga para o contador. Qual é a primeira orientação? A orientação é o seguinte: receber uma notificação, procurar o contador e o contador fazer o trabalho que vocês fazem. Ou seja, sempre está em parceria com o advogado. Advogado, tributarista. Advogado que entende do procedimento. Advogado que conhece o regramento das fazendas públicas. Existe até um ministro do STF que falava muito isso, Celso de Mello. A fazenda pública pode muito, mas não pode tudo. E esse é um princípio basilar do tributarista de verdade, que conhece os procedimentos, os ritos. Então, assim, fiscal bateu na porta, a primeira coisa que o empresário já tem que saber é o seguinte: você tem uma DSF, você tem uma DFE, que é o quê? É uma determinação superior para que o fiscal faça o procedimento que precisa fazer. Então, são umas siglas que eu faço questão de sempre divulgar nos trabalhos que eu faço. DSF, DFE, e hoje nós temos também uma sigla bem interessante, que é o termo, certo? O termo de acompanhamento tributário, o termo de acompanhamento das informações tributárias. Então, ou seja, uma coisa tem que estar atrelada à outra. Como eu disse para vocês, como eu sou das antigas, eu acompanhei que todo esse procedimento era feito num papel, na caneta. Hoje não. Hoje é todo sistematizado. Tudo digital, então, né? O fiscal não pode bater na porta do empresário se ele não tiver um documento que ampare a visita dele ao empresário. Isso é muito importante deixar claro, porque no passado, graças a Deus, quando eu falo passado, uma coisa remota, nós tivemos vários empresários que foram extorquidos, tá? Por maus fiscais. Então, graças a Deus, graças a essa evolução que houve, hoje isso já não é mais possível. Sim. Eu tenho um outro ponto até que eu queria perguntar, também acho que é uma dúvida latente do empresário. A primeira coisa que ele pensa: poxa, o que eu devo fazer?
É aquele momento do desespero. Agora, o que ele já começa a pensar já a segunda coisa é, dá para reverter? E na maioria dos casos, doutor Alexandre, é aquilo que a notificação geralmente pede. Muitas das vezes tem valores ali de auto de infração. É aquilo mesmo. Geralmente é revertido, é derrubado, pelo menos diminui muito. Porque o empresário olha muito no bolso. Não adianta a gente negar. Eu tô falando aqui na visão do próprio empresário, uma visão mais leiga. Cara, dá para reverter isso? Como é que funciona isso aí? Então, isso funciona assim. É muito importante esse ponto, porque o fiscal... Você tem um determinado colaborador na tua empresa, onde, por exemplo, ele atingiu meta, ele vai receber uma participação de meta, uma participação pecuniária. Uhum. O fiscal, o auditor fiscal, seja federal, estadual, municipal, ele também tem uma participação. Então, ou seja, quanto pior para o empresário, melhor para o auditor fiscal. Porque ele vai ter uma participação, todas as vezes que ele autua, ele tem uma participação. Isso conta ponto para remuneração, isso conta ponto para carreira. Só que tem um grande detalhe. Quando ele autua de forma equivocada, certo? Ele perde a pontuação. Uhum. Então, eu oriento sempre os empresários. Independente de valor, recorra. Sim. Recorra. O primeiro ponto é isso, recorrer. Recorrer. Outra coisa. No último estudo que eu fiz, nós temos em torno de, entre leis, normativas, instruções, em torno de 7.600.000 normas. Então, não existe um ser humano capaz, hoje talvez até com a inteligência artificial, até a inteligência artificial, posso falar para você vai ficar um pouco perdido. Tem muita legislação. Tá? Então, é uma situação normal. Às vezes a pessoa tem uma interpretação. Eu não vou longe. Nós temos 11 ministros no STF, que é a Corte Máxima, que interpreta a lei, e volta e meia vocês observam ali alguns embates, alguma divergência entre entendimento. A legislação tributária não é diferente, ou seja, está escrita no papel e depende de interpretação. Então, por exemplo, uma empresa que está sujeita, vamos dar um exemplo do supermercado, que é muito comum. Supermercados são várias formas de tributação, você sabe, substituição tributária, diferencial de alíquota, né, e o valor normal do ICMS. Isso aí dá uma confusão. Sim. Às vezes você tem alguma mercadoria que ela entra no portal da Amazônia como diferencial de alíquota. E você vai analisar, não é diferencial de alíquota, isso aqui é substituição tributária. Aí você tem que montar um processo administrativo para poder deixar claro para o auditor que ele se equivocou na hora de fazer aquele lançamento. Então, quando eu falo que tem que recorrer, é recorrer mesmo. É recorrer para que o fiscal analise, né, o que ele fez. E outra coisa, existe o direito material tributário, onde ele vai interpretar a legislação, e existe o direito processual. O que é o direito processual? Todas essas siglas que eu sempre falo, DSF, DFE e assim por diante, isso daí existe toda uma tramitação. Existe todo um rito processual. E o servidor público, não diferente, o auditor fiscal é um servidor público, ele está sujeito aos atos vinculados. Os atos vinculados, ou seja, se existe uma forma dele proceder, ele tem que seguir rigorosamente aquilo. Por exemplo, existe uma determinação para ele fazer uma fiscalização do estabelecimento. Existe todos os pré-requisitos que devem ser seguidos. Então, ou seja, ele comunica ao empresário, sua empresa vai ser fiscalizada, nós vamos fiscalizar esse ponto. E outra, nós temos um prazo de 90 dias para concluir. E, pasmem, já aconteceu de eu pegar alguns casos de que tinha extrapolado os 90 dias, o auditor não tinha pedido dilação de prazo, ou seja, um procedimento totalmente nulo. Tá? Então, o recurso é um detalhe que o empresário ele tem que colocar isso na cultura dele. Tá? Até mesmo porque, doutor Alexandre, até o senhor mencionou assim, essas siglas aí que surgiram muito depois da era tecnológica, né? Então, sai uma designação, às vezes, da Cefim lá de Porto Velho para um auditor em Paraná, em Cacoal, em outra cidade, né? Para iniciar um procedimento fiscalizatório. Então, baseado até em cruzamento de dados. E não é raro, já aconteceu conosco também, às vezes chega uma notificação para regularização e aquilo ali não tem nenhum nexo com a realidade, né? Então não adianta você chegar lá e já ir pagando. Tem que ter feito uma análise, né? Porque às vezes houve um cruzamento ali de uma realidade, de algo que não corresponde à realidade, né? Então, até uma coisa que a gente deve tranquilizar o empresário, né? Não necessariamente que ele recebeu uma notificação,
ele de fato está errado, né? E mesmo que às vezes ele tenha cometido alguma coisa ali que, não, eventualmente, né, não por culpa ali, mas tenha saído fora de um procedimento, ainda tem um rito que tem que ser seguido, né? Sim, isso é importante que você está falando, e aí eu volto. Existe a sigla TIM, lembra? Lembra da empresa de telefonia? TIM, estou fazendo propaganda aqui. Mas isso chama o quê? Termo de início de monitoramento. Isso. Ou seja, o empresário recebe aquilo ali que nada, pessoal, nada absolutamente que ocorre na fazenda pública tem que haver a violação de direitos. Tá? São informações sensíveis, as informações tributárias são informações protegidas por lei. Então, por exemplo, se designa 3 auditores fiscais ou 2, uma equipe qualquer, fica adstrita somente a esse pessoal. Somente eles podem ter acesso às informações das empresas, certo? Porque o sigilo tributário é sagrado. Isso aí tem que ser respeitado. Então é muito importante porque iniciou. O início não quer dizer que essa análise, né, que é feita através do TIM vai redundar numa multa. Sim. Não, às vezes pode ser uma notificação, né? E o correto é o quê? É notificar. Olha, esse procedimento não está correto, porém houve o recolhimento do tributo, então faça dessa maneira. Então, é muito importante esse acompanhamento. É muito importante o empresário ter acesso a essas informações e um cuidado que deve ter também, que passou desde 2021, que é o DET, né? Que é o Domicílio Eletrônico Tributário. Isso é uma situação que tem que tomar muito cuidado, porque no momento que clica ali no DET, que tem ali uns botões de notificações, a partir daquele momento começa a fluir o prazo para impugnação, para recurso. Então, tem que alertar o empresário, que às vezes o empresário também tem acesso a essas informações, e de uma forma, né, que não tenha malícia, ele vai lá, clica, diz respeito à minha empresa, eu vou ver. E ali, deflagrou ali a contagem de prazo. E não avisa o contador, né? Isso, e não avisa o contador. Eu já tive casos também que o empresário acidentalmente clicou e acabou perdendo o prazo. Então, é importante que o contador esteja alinhado com essas situações. É importante também, né, doutor? Até nessa mesma linha que a gente estava falando ali, né? O importante é o empresário ele ter consciência desses procedimentos. E assim, um caso bem emblemático, eu acho que a gente poderia comentar, não fazendo juízo de valor, né? Se está certo ou se está errado, mas é um caso que teve muita repercussão, é do atual presidente, né, do Lula, que um processo dele foi cancelado, né? Eu não sei o termo jurídico certinho, mas foi anulado por conta da competência de quem julgou, né? Isso o mesmo pode acontecer com um procedimento fiscalizatório. Olha, não deveria ser esse auditor da cidade B, teria que ser o auditor da cidade A. Então tem todo um regramento que deve ser seguido para que esses atos tenham validade, não é isso? Isso é muito importante, essa observação que você faz, porque assim, essas situações, quando envolvem figurões, pessoas famosas da sociedade, as pessoas ficam meio atentas. Isso. Mas isso daí é uma situação que pode ocorrer com qualquer cidadão. Por exemplo, competência. Como que um auditor fiscal vai fazer todo um levantamento contábil se às vezes ele não tem uma formação profissional para poder fazer análise? Eu já tive casos aqui que multas milionárias do IBAMA, detalhe, a pessoa que autuou, o agricultor, ele não tinha competência. Por quê? Porque ele não tinha formação específica para aquilo. E pasmem, o IBAMA, uma parte das pessoas que compõem o IBAMA não eram concursadas e não tinha a especialidade que precisava ter para poder fazer análise de coordenadas e assim por diante. Então, estou dando um exemplo para vocês terem uma ideia. Sim. Então, assim, a questão do recurso é muito salutar. Por quê? Eu já tive casos aí, empresário ser autuado em milhões e ser derrubado a multa. Por quê? Procedimento totalmente nulo. E o detalhe importante também, que nós precisamos alertar os empresários, é o quê? A instância administrativa não esgota a possibilidade de, esgotada a instância administrativa, partir para o judiciário. Porque nós podemos ter o quê? Entendimentos fiscais de auditores, que são entendimentos equivocados. Então, a gente deixa transcorrer o prazo de recurso, né? Que são os tribunais administrativos, pode ser municipal, estadual e federal. A exemplo, junta recursal fiscal, que é dos municípios, né? Tribunal Administrativo Tributário, que são dos estados, e os CARFs, né? Então, assim, é muito comum vocês observarem multas milionárias, trilionárias, e serem revertidas. Sim. Por quê? Um único detalhe. Porque a nossa Constituição é clara, existe o devido processo legal. Então, quando você dá um exemplo, né?
no ex-presidente da República, isso não é somente a ele, não. Eu já tive casos de Paraná que eu já derrubei auto de infração grande. Por quê? Porque o fiscal invadiu a residência da pessoa, que não era nem empresário. Ele invadiu. Gente, domicílio é inviolável, é sagrado. Isso está na nossa Constituição. Então, ou seja, no momento que ele procedeu daquela maneira, ele contaminou todo o procedimento administrativo. E foi nulo. E essa pessoa foi representada e, pasmem, ele ficou afastado, tá, da função dele. Por quê? Como eu disse, o Estado pode tudo, mas não pode muito. O Estado pode muito, mas não pode tudo. Então, é muito importante o empresário saber disso. É verdade. Então, eu achei interessante isso daí, Max. Primeira coisa, né, o empresário, não se desespere. Segundo, não necessariamente o valor, muitas das vezes, que é cobrado, que geralmente vem multas, né, aquilo ali está correto. Por diversas vezes, o doutor Alexandre já deixou isso bem claro. E nós temos exemplo dentro de casa. Sim. De autuação, não sei se você quer comentar sobre isso ou não, ou numa outra oportunidade, de autuação do fisco estadual, e quando foi olhar, não é nem má fé, né, do servidor, mas o cálculo de vários produtos que estava cobrando lá na autuação estava de forma equivocada. O Maxwell foi lá, refez todo o cálculo, apresentou toda a memória de cálculo, uma defesa ali administrativa mesmo, né, Max? Isso. E, sei lá, acho que 70% do auto foi derrubado, mais ou menos algo nesse sentido. Isso, aí, né? Exatamente. Então acontece, né? Eu acho que muito por esse cruzamento eletrônico aconteceu assim, nessa situação específica, né? Tinha uma situação que estava errada, por exemplo, em janeiro. Aí ele replicou para o ano inteiro, como se o ano inteiro tivesse errado, né? Se em janeiro está errado, o resto do ano também estava. Então, às vezes foi um erro ali, um erro de cadastro, de inserção da nota ali no sistema, que foi de um mês. Dali para frente ficou tranquilo. Mas eu ainda queria que o doutor comentasse mais um ponto, que assim, a gente vê assim, muito temor do empresário com o mecanismo do fisco, né? Que, por exemplo, ele recebe uma notificação para pagar um débito, ou aquele débito é lançado ali na conta corrente dele, e o maior medo dele, às vezes, é aquilo ali travar a empresa dele, doutor. Tá o débito aqui, eu tenho que vender para o Estado, tenho que vender para a Prefeitura, não vai sair a certidão. Eu tenho que comprar de fora, vou ter que pagar o dar à vista na barreira. E fica com medo. E não é bem assim, né? Enquanto tá essa análise, enquanto esse procedimento está instaurado, a empresa dele roda normal, né? Isso é importante, essa colocação sua, porque realmente hoje a maioria dos empresários, não é só o empresário, né? As pessoas hoje, graças a Deus, o Brasil vive um novo cenário, né, de amadurecimento, as normas, né, de compliance têm funcionado bem. Então, o empresário não quer ter problema. Ele quer que a empresa dele realmente esteja redonda no momento que ele precisar vender para o Estado, ou mesmo que ele não precise, de repente, pleitear um financiamento. Então, tudo isso aí conta, porque a maioria das instituições financeiras, seja cooperativas ou bancos, tem exigido certidões negativas. Sim. Então, assim, existe uma preocupação. Só que nesse caso tributário, é importante deixar claro que, no momento que se começa a discutir um lançamento tributário, ou seja, o fiscal fez o TIM, que é o monitoramento, esse TIM redundou na notificação, a notificação redundou no auto de infração, pronto. O auto de infração é o ponto final desse procedimento fiscalizatório. Naquele momento ali, abre-se o prazo para ele poder recorrer. Se ele recorrer, suspende toda aquela exigibilidade, não pode ser cobrado. Então, ou seja, ele precisou de uma certidão, ele vai pedir uma certidão, vai sair normalmente. Por quê? Porque aquele suposto crédito tributário está suspenso em razão de quê? De uma discussão. Sim. Se essa discussão demorar 3, eu já tive caso de discussão aí no TAT que demorou 12 anos. Não pode ser cobrado. Tá? Absolutamente. Não pode ser cobrado. Então, suspende-se. Naquele momento que ele recorreu, suspendeu o prazo, ele vai viver a vida dele normalmente, tá? E exercitar o direito dele da ampla defesa. É isso. Então, importante ser, né, doutor? O empresário saber ali que ele tem os direitos dele ali também para seguir, né? E da parte trabalhista, Max? Vamos falar um pouco da parte trabalhista. Pensa num negócio também que às vezes mexe com a cabeça do empresário, é a parte trabalhista, né, doutor Alexandre? Sim. A gente tem até umas perguntas para fazer para o senhor sobre a parte trabalhista. Você faz a primeira aí, Max?
Doutor, eu até tinha anotado aqui que eram as dúvidas, né, que surgem De lá cliente, né? de clientes, às vezes surge do escritório, né? E assim, a gente vê lá, mas eu também queria ouvir da opinião do senhor. O que mais acontece que chega ali para o senhor de erros, né? Coisas que hoje, aqui é um podcast assim com sentido muito educativo, né? Então a gente queria pontuar aqui os erros que mais o empresário Os erros comete mais comuns, né, Márcio? nessa relação trabalhista. E o senhor explicasse, olha, falta de fazer isso, acarreta nisso, o que mais chega ali para o senhor que de Como repente, resolver, né, Márcio, que de isso? repente uma instrução não chegaria a um ponto de uma demanda judicial, né? Talvez esse podcast pode salvar muitos empresários Com aí de certeza. problemas, né? É importante. Isso daí, todas essas ponderações que vocês estão fazendo é muito importante para deixar o empresário tranquilo. Uhum. E eu posso dizer para vocês, 25 anos completa de militância na área jurídica, e eu tenho percebido assim, uma evolução cultural Uhum. por parte dos empresários da região, né? Então, dias desses eu tive um encontro com um promotor do trabalho, onde a gente discutiu uma situação interessante, né? Ele autuou porque tinha sido feito um TAC, que é o termo de ajuste de conduta, entre a empresa e o Ministério Público do Sim. Trabalho. E nesse TAC é o seguinte, se ultrapassasse das 44 horas extras, né, mensais, que vocês sabem que são 2 horas, no máximo 44 mensais, iria pagar uma multa. Sim. Tá? E o interessante é que eu, conversando com o procurador do trabalho, uma conversa bem tranquila, eu disse para ele, doutor, quando eu cheguei aqui, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia e não recebiam horas extras. Por quê? Era o período de água, né? Período do inverno amazônico, onde praticamente 6 meses eram chuva. As pessoas não trabalhavam. Então, as madeireiras, as grandes cerealistas, o que elas faziam? Elas tinham um acordo ali, Sim. onde naquele período elas mantinham os funcionários, não mandavam embora. Passado aquele período, ele ia trabalhar na produção. Então, tínhamos casos dessa natureza. E hoje o senhor está aqui querendo autuar meu cliente porque assumiu uma obra que não era dele, né, responsabilidade subsidiária, que existiam as pessoas construindo para ele e, infelizmente, ele não tomou os cuidados devidos e teve que assumir, né, parte das pessoas que estavam trabalhando na obra. E aí, nisso daí, como comunicou e aí tiveram contato do ponto, enfim, o procurador do trabalho queria levar adiante um termo de ajuste de conduta, que é uma coisa que eu vou alertar também. Termo de ajuste de conduta tem que ser por profissionais que conhecem o procedimento, o dia a dia. Relação trabalhista, relação tributária, né? Dependendo do caso, para que se faça um termo de ajuste de conduta moderado. Para que amanhã depois seja fácil para o procurador do trabalho falar, olha, está aqui o valor, só calcula e chama o empresário para poder pagar ou então interpor uma ação civil pública. É porque às vezes o empresário assina o termo com medo da multa, só que ele assume um compromisso que é inexequível, né? Exatamente, gente. O próprio nome diz termo de ajuste. Termo. Tudo se entende que é um contrato, um acordo de vontades. Sim. Não é que o procurador está ali na função de Estado, né, representando o Estado, que a pessoa vai sujeitar a fazer qualquer coisa. Então tem que ser moderado. E essa moderação acontece muito. Os procuradores de trabalho são pessoas acessíveis, pessoas que geralmente ouvem bastante. E, infelizmente, a pessoa, quando conduziu na época, o colega, ele não conduziu de uma forma adequada. Então, acabou ocasionando esse termo, enfim, a gente conseguiu diluir isso. Eu estou ilustrando com essa situação porque vários empresários podem estar enfrentando isso. O que eu vejo hoje? Essa evolução cultural que eu disse, porque no início, muitos empregados sem registro. Hoje é raro. Sim. Tá? Hoje é raro. Hoje, manter um empregado sem registro. Por quê? Porque o empresário chegou à conclusão de que se houvesse um acidente com o empregado, se tornaria caro para ele. Criaria um passivo gigantesco para ele e aí é desnecessário. Então, ou seja, no momento que passou a registrar, o seguro de vida do trabalhador é a Previdência Social. Sim. Certo? Aconteceu alguma coisa, a Previdência Social é obrigada a assumir. Óbvio, por questão humanitária, o empresário vai assumir no primeiro momento, mas no segundo momento a Previdência, tá? É o que diz a lei. E aí, hoje, o que a gente observa muito no dia a dia é o quê? Excesso, tá? De horas extras, que tem um limite, desvio de função, tá? Que é muito comum também. É o chamado acúmulo de função. O acúmulo, né? Ou às vezes até o desvio mesmo. Que às vezes o funcionário é contratado para uma determinada atividade se faz outra. Ah, sim. E aí isso daí não é feito um termo, não é feito de uma forma correta. Então, o que eu falo para vocês?
Algumas situações, as convenções coletivas de trabalho já amparam, tá? Algumas situações nesse sentido. Por exemplo, houve ali um acúmulo de função, existe um percentual, né, de gratificação, para que não ocorra amanhã ou depois uma demanda trabalhista, uma reclamatória trabalhista. Então, é esse ponto, então. Excesso de hora, desvio de função, necessariamente seria isso. Eu tenho um ponto, uma dúvida que é bem comum também entre os empresários. O que caracteriza, aí especificamente sobre o acúmulo de função, o que caracteriza acúmulo de função ou como fazer isso de forma segura? Eu posso, por exemplo, tendo um contrato de trabalho, colocando diversas funções, porque principalmente nós que atendemos mais supermercados, né? O ramo do varejo e supermercadista. No supermercado, às vezes, a pessoa está trabalhando em vários setores. Ele ajuda ali na reposição, outra hora ele está lá ajudando no depósito. Enfim, pode estar ajudando em várias funções dentro do supermercado. Às vezes vai lá, faz uma entrega. Pela própria natureza do negócio, né? Pela própria natureza do negócio. Às vezes, por exemplo, você tem um período sazonal ali no supermercado, né? Que, por exemplo, entre as 10h30, meio-dia e meio e depois das 5 da tarde. É um período sazonal. Precisa de mais caixa. Entendeu? Mas em outros períodos do dia não precisa daquela quantidade de caixa, né? Então ele tem que acabar ajustando. Isso, e é justamente nesse sentido, Marcos, você complementou muito bem, justamente isso, estando no contrato, isso pode, ou ainda é caracterizado acúmulo de função, ou tem que ser avaliado cada caso, na convenção coletiva, como que se dá isso, como reverter um pouco isso? Esse ponto que vocês estão colocando é muito importante, porque realmente a prática é essa, né? Então, o que eu tenho orientado os contadores, os empresários? Sempre analisar ali o CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Eu tenho um funcionário ali que é o seguinte, ele é um civis gerais, ele auxilia uma determinada função e outra, então sempre analisar o CBO. Quando tiver uma ocupação específica, clara no CBO, que não é genérica, que a gente fala, aí o quê? Internamente, ele criar ali um mini plano de carro, carreira e salário, onde, por exemplo, a pessoa ocupa um cargo de repositor, mas de repente ele vai substituir um caixa, ele recebe uma remuneração ali condizente com aquele período dele, tá? Porque se for um período transitório curto, não gera direito, certo? Geralmente esse tipo de situação aí é óbvio que cada caso é um caso, mas geralmente são períodos longos, onde, por exemplo, isso vem acontecendo, o empresário deixa acontecer e depois, no final, quando o empregado sai, ele acaba acionando o empresário na Justiça do Trabalho. Então é bom ter esses cuidados, sempre tá antenado ali com o advogado trabalhista, com o contador e sempre olhando ali a questão dos CBOs e a realidade da empresa. Tá? A realidade da empresa. Igual, por exemplo, tem algumas empresas que elas querem lá um subgerente, aí tem que oferecer um treinamento, aí esse período de treinamento tem que ser remunerado e assim por diante. Então, assim, cada caso é um caso, cada empresa tem uma realidade, então é muito importante ela estar sempre em contato com o contador, advogado, para poder acompanhar esse dia a dia dela, para ela não ter surpresa. Aí onde vem a minha próxima pergunta. Por que, na visão do senhor, o empresário ele só chama o advogado quando tem problema? Aí que está o detalhe. É uma questão cultural no Brasil, né? As pessoas preferem remediar do que prevenir. Isso é óbvio. Isso acontece conosco. Você tem lá uma determinada enfermidade, você fala, vou tomar um comprimidinho aqui que vai resolver. Você não sabe que você está colocando uma sujeira debaixo do tapete. Uma hora você vai ter que tirar o tapete e limpar. Então, isso é uma questão cultural, uma questão talvez até do ser humano, e o empresário não é diferente. Então, assim, a minha experiência mostra o seguinte, quando se tem uma boa equipe contábil, uma boa equipe jurídica, que entende o dia a dia, isso aí não é despesa, é investimento. E como dizia o médico, né, o Dr. Laio Ribeiro, né, remédio, o nome já diz, né, não cura, ele remedia. Remedia, exatamente. E essa questão preventiva que você está colocando, eu vejo que é uma questão de amadurecimento. Né? Muitos empresários já estão mais amadurecidos para isso. A maioria, né? Então, por exemplo, hoje nós tivemos até uns anos atrás uma palestra com o Grupo Gazin, onde o seu Mário falava o seguinte, eu fundei essa empresa, eu criei essa empresa, mas hoje eu não mando na minha empresa. Existe um grupo, né, que são os conselhos. Conselho familiar, conselho de administração, conselho fiscal, né, as holdings, né? Então existe uma holding para poder cuidar de tudo isso. Isso é muito importante. Por quê? Ali, naquele momento, você está o quê? Trabalhando, né, várias situações do dia a dia.
Eu já tive empresa que me contratou para poder analisar, olha, doutor, eu estou tendo muito problema de recebimento. Aí eu falei, eu vou ter que entrar na tua empresa, verificar quais são os gargalos. Aí eu fui verificar falha na venda, vendia-se, não emitia nota fiscal. Quando você emitia nota fiscal, emitia-se um boleto, negociava aquele boleto no banco, esquecia-se de fazer uma duplicata, que é importante alertar o empresário. Boleto é um procedimento bancário, tá? Aquele boleto tem que estar cobertado por duplicata. Sim. Hoje, dentro do direito, nós temos 2 títulos executivos extrajudicial, que é o cheque e a duplicata. Lá não diz boleto, tá? E é uma coisa, é um erro recorrente. O boleto veio depois, É né? um erro recorrente. Eu já tive casos aí de que o empresário protestou o boleto, não tinha o acobertamento nem por nota fiscal e nem por duplicata, e esse empresário, numa dívida que era tipo R$100, teve que pagar R$1.000 de dano moral. Ou seja, se ele praticou um ato que é ilegal, isso aí vai gerar um dano material, né, um dano moral. Então, é bom tomar cuidado com isso. E eu tenho só uma dúvida bem rapidinho com relação a boleto. Tem empresas que entregam o boleto, você compra ali alguma coisa no boleto, ele te entrega o boleto e pede para você assinar como está recebendo o boleto. Ok. Essa assinatura da entrega do boleto não tem... Essa assinatura do boleto tem que estar atrelada a uma duplicata. Então ela não tem essa validade da duplicata, né? Quase não tem a duplicata. Não tem. A É só duplicata é menor. um título. O que eu deixo muito claro para o empresário, a duplicata, a nota promissória, o cheque não foram abolidos. O boleto é um instrumento que se criou, né, no Facilita, sistema né? bancário para facilitar. Agora, assinou o boleto, ótimo. Porque na hora que ele não pagou, se por acaso for preciso levar a protesto, ele vai estar lá o boleto assinado como deu ciência numa duplicata, que acobertou aquela duplicata. Sim. Agora, não pode deixar de fazer. Certo? Então, vocês estão entendendo? Sim. A questão do prevenir. Ou seja, eu fui contratado para ver a área tributária, acabei adentrando na empresa para verificar crédito e cobrança. E eu verifiquei ali que tinha várias falhas, que nem o contador estava sabendo. Você imagina, estava sendo vendido mercadorias, não estava sendo emitida nota fiscal. Então, ou seja, acaba se criando um ciclo vicioso. Sim. E o contador não sabe, o próprio empresário não sabe, porque hoje, né, a maioria dos empresários tem inúmeros colaboradores da empresa, e ele acaba perdendo a noção do dia a dia. Sim. Então, assim, erros primários que estão acontecendo lá embaixo, acaba redundando num ciclo vicioso que traz aí inúmeros problemas para as empresas. Então, assim, o prevenir sempre, essa assessoria, essa parceria, igual é muito saudável, vocês como contadores, pessoas respeitadas, que trabalham no dia a dia, preocupados em aplicar a legislação, é muito importante. Agora, é tudo não. Deu problema, advogado tributarista. Tá? E é importante deixar claro, a advocacia é como a medicina. A medicina, se você tiver um problema na cabeça, procurar um médico do pé, você vai ter 2 problemas. Um clínico geral, né? A área tributária, a área da advocacia é a mesma coisa. São especialidades. Nós temos inúmeros colegas aí, respeitados, mas cada um numa área. Sim. Tá? Até nós, na contabilidade, focamos em supermercados, né? Isso. Então, toda a área segmentos, mesmo. né? São segmentos. Segmentação. Segmentos, isso é muito importante. Tá? E é uma questão cultural também, que eu sempre falo. Né? Mas aí, doutor, eu acho que assim, para ter um fechamento aqui nesse assunto, assim, eu acho que o principal do empresário, o empresário também não pode alegar a ignorância de tudo, né? Teria que buscar um conhecimento para, pelo menos, fazer as perguntas certas, né? Alguns pontos importantes que a gente tratou aqui. Olha, se você contratar o funcionário para ser caixa, você não pode mandar ele lá para o depósito, você não pode mandar ele para entrega e tal, sem nada, né? Você tem que procurar uma orientação. Olha, eu contratei ele para o caixa, mas estou precisando dele fazer entrega agora, ele já até concordou, como é que eu faço? Como é que eu legalizo isso? Questão então, sempre ter essa busca de ter esse contato, né, com a equipe dele. Para que essa prevenção... Porque a gente citou muito aqui o exemplo do médico, né? Mas o médico, quando a gente vai lá numa consulta, é feito um diagnóstico baseado em informações que o paciente leva, né? Então, o médico não tem como adivinhar o que a pessoa tem. Então, o empresário se conscientizar que todas essas relações de trabalho, ele não pode fazer da maneira que ele quer. Sempre que ele tiver uma dúvida, perguntar, buscar essa orientação para ver se pode ou não pode adotar aquele procedimento para não ter um problema lá na frente, né? Sim, correto. É importante essa colocação e essa troca de informações, contador, empresa, dia a dia, e diante de outras dúvidas, buscar realmente a orientação do advogado trabalhista. Nós já tivemos casos, né?
A Justiça do Trabalho, dependendo do entendimento do juiz trabalhista, é totalmente contrário a outro juiz trabalhista. Né? Nós tivemos casos aqui que, por exemplo, 2 diárias já caracterizava vínculo para alguns juízes. Entendi que mesmo a pessoa trabalhando, fazendo 2 diárias, né, devidamente comprovado, porque você sabe, a diária é diária. Fez, tem que receber. Né? Então a pessoa não pode criar ali uma expectativa de que, não, eu vou fazer as diárias e eu vou receber por mês. Não. Recebeu, acabou. Ou seja, não existe um compromisso. Então nós tivemos casos aí de pessoas que faziam realmente como manda a lei, né, seguindo todos os critérios legais, e tinha juiz que entendia, 2 dias é suficiente para poder reconhecer vínculo trabalhista. Então vocês imaginam, né, a insegurança jurídica que não paira sobre uma situação dessa. E é entendimento de juiz. Então, eu estou descontente com o entendimento do juiz, eu vou recorrer. Mas às vezes o recorrer para o empresário fica muito caro. Sim. Né? Os depósitos recursais se tornam inviável. Então, assim, é uma situação que ela, de certa forma, está equivocada, mas que acaba, de certa forma, criando uma cultura ali. Agora, nós tivemos um trabalhão danado para desfazer isso. Né? Que, ou seja, diária, 2 diárias, né? E eu falo que, se for analisar o direito do trabalhador em si, uma pessoa que pratica 2 diários e uma pessoa que trabalha 6 dias por semana, um está levando vantagem em relação ao outro. Então é melhor eu trabalhar 2 dias porque eu vou receber como o outro. Então é perigoso todas essas decisões. Né? E essas decisões jurídicas têm que ser muito bem analisadas, porque acaba criando o quê? Uma instabilidade, né? Uma insegurança para o empresário, para o contador, para o próprio advogado, Sim. porque ele vai orientar o quê? De acordo com a consequência. A consequência é o quê? Uma decisão judicial. Né? Então, vocês imaginam. Mas hoje não, hoje, graças a Deus, até com a modalidade que mudou na CLT, onde essas pessoas podem ser contratadas, né? Na modalidade de trabalho intermitente, então eliminou isso. Então, assim, de repente, aquele juiz que entendia que 2 diárias era caracterizado ali o vínculo trabalhista, eu não sei como é que ele está fazendo hoje com o trabalho intermitente, né? Pode ser registrado por horas. Então, Sim. graças a Deus, né? Está havendo um avanço também, até mesmo na justiça, né? Que a justiça está entendendo o dia a dia do empresário, e a galinha dos ovos de ouro do Estado que banca tudo, legislativo, executivo, judiciário, é o empresário. Então, essa galinha tem que sobreviver. Infelizmente, nós tivemos pontos na história do Brasil aí, sobretudo, né? Dos últimos 30 anos, em que, infelizmente, essa galinha era morta, né? Pelo próprio Estado. O Estado sacrificava. Ou seja, tributo, ou seja, justiça. Então, hoje não. Hoje, graças a Deus, a gente percebe que existe uma nova, né? Um novo formato do Brasil em relação a esse aspecto. Bacana, bacana. Doutor, queria entrar num outro assunto aqui. Não sei se o Eliab tem alguma dúvida ainda sobre esse aí. Não, tranquilo, tranquilo. Eu queria entrar em um outro assunto também que, assim, eu vejo que ali pra gente no escritório, né, como a gente não tem essa competência para essa questão jurídica, né, o nosso ato, a nossa ocupação se restringe ali no âmbito administrativo, de fornecer ali e ajudar o empregado ali com as relações de trabalho mais simples, né. E desde a reforma trabalhista, né, surgiu algumas coisas aí que o legislador, creio que colocou no sentido de ajudar, né, que foi a questão, olha, o acordado vai prevalecer sobre o legislado. A início de conversa, todo mundo achou, poxa, vai ser bom, então, o que a gente acordar vai prevalecer, se for melhor para o empregado, né, obviamente, a gente vai prevalecer sobre a lei. E daí a gente viu, começar a colocar em algumas convenções, algumas coisas que parece que não estão de acordo com a lei, doutor, ou então às vezes estão forçando demais, ou as coisas que não estão na lei, que a gente vê também que não tem benefício para o empregado, né? Sim. Aí uma dúvida que surgiu muito ali, e a gente, o contador não tem como interpretar a lei, né? Tem que aplicar, que é a questão de cobrança de taxa para homologação. Eu vejo que a homologação é benéfico para o empregado, né? Então ele vai ter uma segurança a mais de que a rescisão dele foi homologada. Mas e fazer essa cobrança, doutor? Você acha que em algum momento isso pode ser abusivo? Você já viu outras ações assim de convenções que às vezes parece que estão esticando a corda demais? E eu até complementaria, até onde vai a autonomia deles, o poder dessas convenções? O que acontece? Infelizmente, a representação paritária no Brasil, nós temos aí grandes sindicatos, né, que no passado trabalharam não somente em prol do empregado, como empregador, né, e assim por diante. Só que, como eu disse para vocês, infelizmente, alguns sindicatos estão na contramão
dessa modernização do Brasil, da conscientização de que o empresário precisa fôlego para trabalhar. E quando eu digo fôlego, não é trabalhar de forma equivocada, de forma ao arrepio da lei. É isso, né? O empresário tem que ser analisado, né? Todas as circunstâncias. E a convenção coletiva ela tem força de lei, mas realmente, se houver algum ponto ali que contraria a lei, não, ela tem que ser revista. E, infelizmente, eu falo para vocês que, assim, todas as convenções coletivas é sentado numa mesa. Então, ou seja, o sindicato patronal, os sindicatos patronais vão colocar suas condições e o sindicato dos empregados vão colocar as deles. E ali eles vão ajustar. Então, o que eu tenho percebido também é que essas discussões geralmente não são acompanhadas por pessoas que têm um conhecimento, que sabem lá na ponta qual vai ser a consequência, de repente, de inserir uma homologação, né, de uma rescisão, que vai pagar ali um determinado valor. Eu vejo assim como uma situação, para o empregado e para o empresário, bastante comprometedora. E digo para vocês, é segurança? Não. A maioria dos casos que a gente desfaz na Justiça do Trabalho passou pela homologação do sindicato. Então, passou pela homologação do sindicato, fechou, tá paga ali? Não. Quantas vezes nós já anulamos homologações, que muitas das vezes estão totalmente discrepantes, totalmente contrárias à legislação, à consolidação das leis do trabalho, né? Então, assim, aonde eu falo para vocês, tudo isso que você, seu empresário, seu cliente aqui na ponta, discute, ele teve um representante lá. Que na hora de colocar as condições na mesa, ele foi omisso. Então, ou seja, os sindicatos patronais, eles têm que representar melhor os empresários. Para que esse tipo de situação aí, é igual ano passado nós tivemos uma situação aí, aqueles valores de taxa confederativa que eram cobrar, assistenciais, enfim. Aquilo lá é muito claro, né? Só paga quando o sindicalizado concorda. E aí nós tivemos uns casos aqui em Paraná onde os empregados procuravam o sindicato e falavam, não concordo com essa taxa aí não. E eles começaram a impor algumas situações vexatórias, onde precisava ali formalizar, existia todo um impresso padrão. Filas enormes. Filas, então vocês imaginam, eu cheguei a ver 11, meio-dia, filas enormes. Então, na época, nós encaminhamos o ofício para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho notificou. Olha, não vai ser feito dessa maneira, não. Então, isso aí foi suspenso. Tá? Da maneira que eles estavam fazendo. Formulário padrão, ou seja, burocracia para dificultar, com prazo pré-estabelecido, e eles continuarem arrecadando. Então, assim, o funcionário ele pode se dirigir a um sindicato que representa ele, de próprio punho, e falar, eu não concordo que seja descontado nada da minha folha de pagamento. A não ser a contribuição anual. Que a contribuição anual tem um caráter tributário, né? Então, o empresário não pode deixar de reter um dia de salário para poder fazer o repasse para o sindicato. Isso daí tem o caráter tributário, já existe entendimento, precisa ser feito, esses repasses. Fora isso daí, o empregado pode abrir mão. Tá? Não só empregado, qualquer sindicalizado. Então, é muito importante esse aclaramento também dos empresários para aclarar também com os seus colaboradores. Doutor Alexandre, estamos aqui caminhando para o final. Conversa boa. Conversa boa, ela passa rápido. E o empresário que ouviu o senhor até aqui, nos ouviu até aqui, ele está convencido de que, olha, eu tenho que agir mais de forma preventiva. Por onde ele deve começar a agir? Então, eu falo que toda e qualquer pessoa, ela só trabalha de forma preventiva quando ela está bem assessorada. Eu digo bem assessorado bons profissionais, bons administradores, bons contadores, bons colaboradores, entendeu? Bons advogados que possam acompanhar a rotina dessa empresa, que saibam a realidade da empresa, o dia a dia dela, né? É igual vocês, contadores. Vocês deram o exemplo do médico. Vocês são os médicos das empresas. Que vocês ali vão analisar os gargalos, né? As dificuldades e vão procurar os melhores caminhos. Sim. Então, vocês estão, assim, no caminho certo. Esses podcasts que vocês promovem, né? Essas reuniões, enfim, tudo isso aí para orientar. Eu tenho clientes no meu escritório que me procuraram graças
ao trabalho de vocês. E não eram clientes de vocês, mas participaram e viram que realmente precisavam tomar alguns cuidados. Então, é isso. Participou Sempre do se cercar por bons Conta Comigo Day, profissionais, né? seja interno ou externamente. Esse é o caminho. Até acabei interrompendo o senhor sem querer aqui. Clientes que provavelmente participaram ali do Conta Comigo Day, né? Promovemos ano passado e esse ano vamos fazer novamente Conta Comigo Day, já a segunda edição. Evento aí para empresários do ramo de supermercado. Isso é muito importante, tá? É muito importante. Isso aí ajuda muito. Isso aí eu tenho a louvar muito o que vocês fazem, porque vocês não estão fazendo um papel direcionado para o cliente de vocês. Vocês estão fazendo um papel direcionado para o supermercadista, né? Pessoal que sofre muito, trabalha lá com as mercadorias perecíveis deles, né? A classificação contábil de cada produto, né? Margens a forma tributária. Então as margens são muito apertadas. Às vezes falta uma orientação. E é o que vocês procuram fazer através desses encontros. Então, só tenho a agradecer e elogiar que realmente estão no caminho certo. Obrigado. É isso. Pessoal, eu agradeço aí a audiência de todos. Hoje foi uma conversa aqui muito bacana com o Dr. Alexandre, que, como eu disse, né, é uma inspiração aí pra gente por toda a trajetória dele. E acho que se deixasse aqui a conversa aí o dia inteiro, né? No mínimo e até o final do dia, né? Tem umas histórias para contar, viu? É história com H, não é com E, não. É história verídica mesmo, dessa evolução que nós passamos na região, né? E é muito importante. Hoje eu me sinto muito à vontade de falar para vocês que, assim, coisas que nós enfrentamos no passado, hoje não precisa ter enfrentamento, né? Hoje até a própria postura do fiscal, ele sabe que se ele não fizer corretamente vai ser desfeito o trabalho dele. Isso. E é isso, pessoal. Eu agradeço aí mais uma vez a audiência. O Dr. Alexandre, vou pedir para nossa equipe de edição colocar aqui o contato de Instagram, né? O Dr. Alexandre sempre está ativo ali. Se quiser conversar com ele, tirar alguma dúvida, o Dr. Alexandre é um consultor nosso, né? Sempre que a gente surge alguma coisa, bate alguma coisa ali na porta do escritório, Dr. Alexandre, isso aqui, ó, como é que foi, como é que aconteceu e tal. E tem sempre orientado a gente, sempre tem dado boas soluções pra gente, creio que pode ajudar muito vocês aí. O objetivo desse podcast hoje realmente, como todos os outros, né, é de levar informação, de levar conhecimento. Se você precisar de ajuda, estamos aqui, conta comigo, o Dr. Alexandre está à disposição. Precisando de ajuda, pode contar conosco. É isso. Você pode esperar o processo chegar ou pode se antecipar e blindar a sua empresa hoje. O Conta Comigo Cast fica por aqui. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, Dr. Alexandre. E fiquem todos aí com Deus e conta comigo. Até mais.